Graça e paz. Por que graça e paz? Eu sempre faço essa pergunta porque muita gente ainda não põe em prática essa palavra tão importante. A graça regenera a pessoa. A pessoa regenerada tem paz com Deus. Se não for regenerada, não tem paz com Deus. Aqui no capítulo 9 de Isaías, nós temos o assunto para esta noite, mais uma vez. É a primeira parte desse capítulo, ela vai de 1 a 7. Que assim está escrito. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicastes este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pastos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio glorioso de termos a Tua palavra na nossa própria língua e saber através dela que o Senhor enviou Jesus como a luz deste mundo para aqueles que andavam em trevas. Muito obrigado, Papai, porque Jesus Cristo nasceu. Obrigado porque foi um presente que o Senhor enviou à humanidade, Senhor. Muito obrigado. O Espírito Santo que o Senhor nos deu ministrará a palavra a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem. A terra estava em trevas. Trevas porque não tinha sol, não tinha Salvador. Ninguém conseguiu cumprir a lei para ser salvo. O povo andava em trevas espirituais. Como é difícil andar em trevas sem saber para onde vai. E aí Jesus veio como presente de Deus. Claro que Isaías aqui está vendo a obra realizada há 700 anos antes de Jesus nascer, mas ele já estava vendo a obra realizada, porque o profeta estava profetizando o nascimento daquele que seria o Salvador do mundo. E ele veio
Só que, como a gente lê aqui no capítulo 2 de Lucas, ele não achou lugar para nascer entre as pessoas, precisou nascer lá entre os animais. Está aqui no versículo 7 do capítulo 2, onde está escrito assim: e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Não havia lugar. O governador botou uma lei ali para que houvesse um recenseamento, um alistamento, e as pessoas tinham que ir lá. Não era como hoje, né? Com tanta facilidade. A pessoa tinha que ir na cidade da sua origem para fazer o alistamento, para constar que ela vive. E José foi também com Maria, que estava para dar à luz. E montada num burrinho ali, José puxando esse burrinho, ia numa pensão, estava lotada, ia noutra, estava lotada, e não tinha lugar para Jesus nascer. Isso aqui me entristece muito, porque ainda hoje acontece isso. Muitas festas aí não tem lugar para Jesus, só para eles mesmos. E eu fico pensando, aquele quadro tão triste, José puxando o burrinho ali, Maria montada, chegava numa estalagem, não tem lugar. Nem sei como é que aqueles donos respondiam ao ver um homem com uma mulher grávida em cima de um burrinho, sem saber quem era esse personagem. E não havia lugar. E o que aconteceu? Precisou nascer numa manjedoura. E não tinha roupa para ele, ele foi embrulhado em panos. Não havia um enxoval, como hoje tanta gente, né? E isso entristece a gente, por quê? Porque ele é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, que veio com uma missão definida, trazer a salvação para aqueles que querem ser salvos. Isso foi testemunhado pelos apóstolos no capítulo 4 de 1 João, versículo 14. Lá eles deram um testemunho sobre quem era Jesus. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Ele enviou Jesus para Salvador do mundo e teve que nascer num curral, ser colocado numa manjedoura. Pouca gente sabe o que é manjedoura, é onde põe o capim para os animais comer. Ali Jesus ficou deitado, este personagem que veio com a missão de salvar o mundo da condenação eterna, do fogo eterno. Então Isaías lá já estava profetizando este nascimento de Jesus, colocando-o como o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Nasceu Jesus. E hoje não acontece diferente. Está mais ou menos igual. As estalagens estão cheias. Não tem lugar para Jesus. Tem lugar para o homem de vermelho, que vem de avião, helicóptero e etc. E agora arrumaram também uma mamãe Noela, que vem junto, não é mais só o homem. Ele arrumou uma esposa agora. Então vem os dois. São bem recebidos, com festa e etc. E Jesus nem é citado como o presente de Deus para nós. O povo cultua esse casal que chega de helicóptero, naquela pompa e etc., tomando o lugar do Senhor Jesus Cristo, ou seja, representando o diabo. O Senhor Jesus Cristo falou lá no capítulo 10 de João, verso 10, sobre esse personagem. Ele veio
trazendo esta heresia. Ele veio com a pompa de distribuir bala para as crianças. Jesus veio para trazer a vida eterna. É uma diferença muito grande, mas que as pessoas não percebem e continuam na idolatria. Mesmo aqueles que se dizem nascidos de novo, continuam na idolatria, cultuando esse personagem e a árvore verde, etc. Então veja bem que o ladrão veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele vem representando, bem representado, né? Roubou o privilégio, não, roubou esta bênção gloriosa de nos alegrar pelo nascimento de Jesus. Nos alegrar porque nasceu aquele que é a vida eterna. Ele está dizendo que o ladrão veio e vem só para roubar, matar e destruir. Ele veio trazendo vida e vida eterna. Ele mesmo é a vida eterna. A diferença é muito grande, mas o povo ainda não percebeu. Ainda continuam na idolatria, cegos por Satanás, que quer receber a glória para ele. Não quer que Deus receba a glória, não. Não quer que Deus receba os agradecimentos por ter enviado o Salvador, não. Ele envia um com um saco de bala, enganando as crianças e levando-as a mentir o pai. Os pais mentem para as crianças e ele fica feliz, porque ele é o pai da mentira. Então os pais estão mentindo para a criança. Ah, você vai esperar o Papai Noel chegar? Que bom, não sei o que e tal. Ele vai entrar pelo chaminé, vai pular a janela, não sei o que. Então é uma coisa que o diabo veio fazer, porque ele é mentiroso, é pai da mentira. João 8 está mostrando para nós lá quem é ele. Veja bem, ele é o pai da mentira. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E ele então roubou a glória de Deus para ficar com ele. Ele está recebendo a glória. Eu fiquei admirado quando eu vi um helicóptero trazendo o casal, né? Descendo na praia, e todo mundo ali batendo palma. E o Senhor Jesus, onde é que fica nessa? Onde é que ele fica nessa? Então, meus amados, ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, que devia ser recebido realmente com muita gratidão, com muita alegria. Ele veio para que todos tenham alegria, mas alegria por nascer o Salvador. Não é alegria para comer e beber, mas tudo bem, pode comer e beber, mas com o holofote para o nascimento de Jesus, não para a árvore de Natal, ou sei lá para quem. O holofote deve estar em Cristo Jesus. Ele é o presente de Deus. Vamos nos alegrar, porque nasceu o Salvador, nasceu o Senhor, aquele que veio com a missão de nos salvar, segundo o capítulo 3 de João também. No verso 16 e 17, ele mostra aí como que Deus amou, como ele chegou a este ponto de enviar o único Filho para morrer numa cruz, nos fazer morrer com ele. Isso é amor. Para quê? Para nos salvar da condenação eterna. Este mentiroso não vai ser crucificado, não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, esse foi o motivo da vinda de Cristo. O amor que Deus tem pela humanidade levou-o a enviar o Filho unigênito. Isso aqui seria bom as pessoas darem uma boa olhada, porque olha o que está escrito. E deu à luz a seu filho. Não sei como é que está a sua versão, mas tem muitas aí com a versão errada. Primogênito, está certíssimo, tá? Aquele que fala que nasceu o unigênito está mentindo. Por quê? Porque Maria teve mais irmãos. Fica provado aqui na linguagem original. Nasceu o primogênito. Maria teve mais irmãos. Sempre o irmão mais velho que é o responsável pelos menores. Então ele é o responsável por cada um de nós. E ele é o Senhor que veio com a missão de salvar, mas para ser Senhor, orientar-nos em tudo que vamos fazer. Veja bem que o motivo realmente devia ser este aqui, que está aqui quando acabamos de ler, né? E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Não é os homens de boa vontade como diz na sua versão, não. Boa vontade de Deus para conosco, tá? A boa vontade dele que levou-o a enviar Jesus Cristo. Tá? Não é a minha boa vontade que fez com que ele mandasse Jesus a este mundo. Não. Deus, com a sua maravilhosa missão de salvar o mundo, precisou enviar Jesus. Está bem claro aqui no mesmo instante, no versos 13 do capítulo 2, né? No versos 13, no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Multidão, imagina o tamanho desse coral. Imagina o tamanho deste coral. O privilégio dos pastores que estavam no campo, apacentando o seu rebanho, ouvir este coral celestial. Que maravilha deve ter sido, né? Uma multidão, não é um nem dois, multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus nas alturas e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A boa vontade de Deus para os homens. Claro que não é só o masculino. Homens é a espécie, é a raça. Então, Deus tem boa vontade para com todas as pessoas. Não existe esse negócio de eleição. Não. Jesus veio para que todos sejam eleitos através dele. Ele é o responsável para as pessoas nascer de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, verso 4, fica claro que esta mensagem que está sendo pregada por aí afora sobre a destinação, toda pessoa já foi predestinada, aqueles que são predestinados, que não, Senhor. Todos têm acesso a esta salvação através de Jesus, que veio como Salvador e Senhor. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nele nós somos agora gerados por Deus e membros da família de Deus. No verso 6 aí, o que ele fala? Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Para louvor, não é para comelança nem para bebelança.
é para louvor da sua glória, tá certo? Do jeito que esses anjos louvaram a Deus, nós devíamos louvar. Claro que é dentro da nossa, né? Mas com esse mesmo ardor. Muito obrigado, porque se Jesus não tivesse nascido, estávamos em trevas, tá certo? E ainda o povo está em trevas. Por quê? Porque não reconhece que Jesus é o Salvador e o Senhor, e que para nos salvar Ele foi para a cruz. Ele não veio aqui viver uma vida maravilhosa, não. Ele veio aqui com um trabalho definido, dado por Deus, e esse trabalho era: você vai ser crucificado. Senhor, não dá para passar de mim esse cálice? Não. Deus ficou bem tranquilo. Ele orou novamente: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Tranquilo. Terceira vez ele orou dizendo: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Se não for possível, seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus é que ele fosse para a cruz, porque era o único jeito que Deus tinha para derrotar o diabo e as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versos 8. Era o único jeito. Jesus tinha que ser crucificado. Ele não veio aqui nascer para ter uma vida de... Não. Ele veio para sofrer e ser crucificado. E morrer na cruz. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus estava querendo fugir da cruz? Não. Ele veio para isso. Ele havia já dito, quando no começo do ministério, ele falou lá para João, que ouvindo a conversa com Nicodemos, entendeu o que era. No capítulo 3, verso 14 do Evangelho segundo João. Ele já tinha dito que veio para isso, para ser crucificado. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele veio com a missão definida. Ele ia ser levantado numa cruz. Moisés levantou numa cruz uma serpente de metal, para que as pessoas que fossem picadas pelas cobras venenosas não morressem olhando para aquela serpente de metal. Jesus está falando para Moisés: eu vou ser levantado numa cruz igualzinho Moisés levantou. Ele está falando para João. Então Jesus foi levantado numa cruz. Ele não estava fugindo da cruz, ele já tinha dito que ia ser levantado numa cruz. Então por que ele estava orando a Deus: se for possível, passe de mim esse cálice? Para ficar escrito na palavra de Deus que não tem jeito da pessoa ser salva do fogo eterno, a não ser sendo levantada com ele na cruz pela fé. É o único jeito que a pessoa tem para não ser queimada no fogo eterno. Queimada não, ficar eternamente sofrendo lá com o diabo. É quando ela participa da crucificação com Cristo, da morte com Cristo. Ela agora está livre, ficou livre da lei que a levaria para o inferno. Então nós precisamos agradecer este Deus. Ele merece a gratidão. Então não tinha jeito de Deus salvar? Não, não tinha. O único jeito era esse. Isso estava na manga do paletó dele. O diabo não sabia desse mistério de Deus. Estava oculto. Se o diabo soubesse, ele ia dar um jeitinho. Mas isso foi um mistério que foi manifestado. Colossenses 1, 26 e 27. Foi manifesto com o nascimento de Jesus. Bem que o diabo quis acabar com Cristo fora da cruz. Porque ele sabia que naquela cruz ele ia ser vencido. Ele tentou todas as coisas. Tentou matar Jesus quando logo que nasceu.
Herodes colocou ali uma lei para matar as crianças de 2 anos para baixo, que Jesus tinha que estar no meio, mas ele não morreu, não. O diabo tentou fazer com que Jesus pulasse lá do desfilar, não, ele não quis. Jesus tentou fazer com que Jesus se exaltasse como ele quis lá no céu, por isso ele foi lançado para fora. Ele tentou de todo jeito, até na cruz. Quando Jesus estava crucificado entre 2 ladrões, o diabo ainda usou um dos ladrões para dizer: você não é o Filho de Deus? Mostra que você é o Filho de Deus, desce daí, tira nós daqui também. O diabo estava usando um daqueles que estava pregado na cruz, mas não teve jeito. Jesus nos atraiu no corpo dele para nos livrar do fogo eterno. Ele prometeu. Moisés levantou a serpente no deserto para curar as pessoas que eram picadas da serpente, curar fisicamente. Jesus foi levantado na cruz para nos livrar do veneno, do pecado que a serpente lá no deserto, lá no jardim do Éden, picou a Eva, enganando-a com uma promessa. Então Jesus foi para a cruz para nos livrar daquele veneno, que é o veneno espiritual. Aquele povo que olhava para a serpente de bronze não morria do veneno, mas ia morrer depois, que era só contra o veneno. Mas aqueles hoje que acreditam que foram atraídos no corpo de Cristo, que foram crucificados com Cristo, que morreram com Cristo, esses estão salvos da condenação eterna. O veneno do diabo não tem mais poder sobre eles. Por isso que é chamado mistério, né? Vamos ver lá, Colossenses 1, 26 e 27. Mistério. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então veja bem que o mistério esteve oculto, mas foi revelado agora. Cristo em vós é a esperança da glória. E para Cristo estar em vós é preciso acreditar naquela promessa que Jesus fez, lá em João 12, 32. Se não acreditar naquela promessa, Cristo não está em você, no Senhor, na Senhora. Não. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Aqueles que acreditam nesta promessa que Cristo fez, estes ficam livres do veneno. Romanos capítulo 7, versos 4. Esses agora mudaram de proprietário. Todos nascem como propriedade do diabo, mas quando crê que foi atraído no corpo de Cristo, ele muda de proprietário, passa a ter Deus como Pai. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Para ser do outro, veja bem como é tão claro aí. Todos nascem pertencendo ao diabo. Quando acredita que foi atraída no corpo de Cristo, passou a pertencer ao outro. Por que não falou? Passou a pertencer a Cristo? Porque ele queria mostrar que Cristo foi ressuscitado. Muita gente naquela época não acreditava em ressurreição. Mas aí no texto ficou claro que a pessoa que acredita passou a pertencer ao outro. Aquele que foi ressuscitado. Ah, ele foi? Foi. Era mais difícil ainda lá, que o povo não cria em ressurreição. Então, amados, este presente de Deus deve realmente receber gratidão por nossa parte. Receber realmente o louvor da nossa parte.
Se Cristo não tivesse nascido, hoje eu estava pensando nisso, o povo que andava em trevas, você estaria no meio desses, tá certo? Efésios 4:17. O povo que andava em trevas, veja bem, hoje você tem a luz. Se você vai para o inferno é porque você quer, porque o Senhor quer, a senhora quer, porque tem o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Hoje vai para o inferno aquele que quer, por duas razões. Por ser duro de coração. Eu sei que é, mas não creio, porque meu pai falou para não mudar de religião. Eu sei que está escrito, mas eu acredito na minha religião. Esses são os duros de coração. E aqueles que dizem que não sabem é porque são soberbos, não querem saber. Não querem ler a palavra de Deus para descobrir que existe o Salvador, não é não. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, não é Senhor, não. Cristo é absoluto. Na salvação e no senhorio, Ele é absoluto. Não tem outro, não. Tem para o perdido. O perdido, quem é senhor deles é o diabo. Mas aquele que nasceu de Deus, este tem agora Jesus habitando nele, que é a esperança da glória. Eu fico feliz em ter nascido no Novo Testamento. Fico feliz, porque lá o povo andava em trevas. Aqui agora só andam em trevas aqueles que querem. E as pessoas dizem, mas Deus não manda ninguém para o inferno, Ele é amor. Não, Ele não manda. É você que quer ir. É você que quer ir para o inferno. Ele não manda ninguém. A pessoa que sabe. Jesus está aí pronto para salvar todos. Tito capítulo 2, versos 11... mostra que Jesus veio trazendo graças para todos que querem esta graça. Não é só para predestinado, nem para escolhido. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Todos. Todos têm esta bênção à disposição. Mas uns por soberba, outros por dureza de coração, outros por tradição, continua na sua tradição. Eu me lembro de um homem que tinha, ele não está aqui hoje, tinha um cachorro amarrado numa corrente, na frente da casa dele. A corrente ia de uma ponta na outra, assim, e o cachorro corria ali. De dia, de noite, eu fui lá várias vezes, fiquei com dó daquele cachorro. Falei, tira essa corrente desse cachorro. Aí ele tirou, mas o cachorro continuou do mesmo jeito, correndo para lá e para cá, no rumo da corrente. Isso chama tradição. Tradição religiosa. Sabe, tem muita gente que tem coração duro e fica nessa tradição religiosa. Eu aprendi isso, meu pai falou aquilo, tem que ficar aqui, nessa daqui. Vocês perguntam para o irmão Zé Pedro depois para ver se é verdade ou é mentira. Ele desamarrou o cachorro e ele ficou andando do mesmo jeito, naquele ruminho. Tradição. O homem que trabalhava na fábrica de garrafa lá e ficava mudando a garrafa, e aí foi para casa almoçar e estava fazendo isso, e foi dormir fazendo isso, tirando daqui, passando para lá. Tradição religiosa é um perigo, irmãos. Cai fora disso. Não deixa seus filhos caírem nessa tradição religiosa. Esclareça-os enquanto é cedo. Enquanto a página está em branco, mostra para eles o certo.
Não porque eu estou falando, não, mas porque está escrito aqui na palavra de Deus. Jesus é o Salvador e o Senhor. Não é o velho de branco que vem lá trazendo uma balinha. Jesus veio trazendo vida e vida eterna para quem quiser, tá? Os homens enganam os homens, mas Deus não engana. Deus fala a verdade. 1 João capítulo 5, do versículo 9 ao 11. Ali nós vemos que Deus fala a verdade, não fala mentira. Não, Ele não pode mentir. Ele é Deus. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Ele deu a vida eterna e esta vida está em Cristo. Olha que bênção gloriosa. Ele habita em você. Ah, claro, eu aceitei Jesus. Não, não é esse o sentido. Não é esse. Para ele habitar na pessoa, ela precisa primeiro estar nele, porque Cristo respeita a nossa liberdade de escolha. Ele respeita, ele não obriga ninguém. Quando aquele jovem procurou Jesus para saber o que devo fazer para herdar a vida eterna, Jesus falou para ele, falta só uma coisa para você. E aquele rapaz, amado por Cristo, virou as costas e falou, não, isso eu não faço. E Jesus não correu atrás. Claro que ele ficou triste, como fica triste pelas pessoas que mudaram o holofote, tirando dele para passar para o homem de vermelho. Muito cuidado, irmãos. Comam, bebam, façam o que você quiser, mas com o holofote mostrando para Jesus. Ele é o aniversariante. Mas ele não nasceu em dezembro, mas ele nasceu um dia. O aniversariante é esse. Já que os homens colocaram aqui para que nós duvidemos, não vamos duvidar. Jesus nasceu, olha o que ele está falando. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então ele nasceu. Que dia que foi? Não sei. Ele nasceu. Então já que escolheram esse dia para comemorar, vamos mostrar o holofote para ele. Agradecer a Deus por ter enviado Jesus. Não ficar correndo atrás de coisas tradicionais. Não. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Todos vocês vão. Eu gostaria que todos ficassem ajoelhados, mas como é difícil, vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus, se você puder, né? Por este presente que Deus nos deu. Não tire o holofote de Jesus. Não. Fica com o holofote nele. Ele merece nossos parabéns. Se você for participar de uma festa que não seja ele o aniversariante, cai fora. Ele tem que merecer a nossa homenagem a ele, não a mamãe Noela, nem a... Não. Eu não falo o nome do homem, porque na Bíblia está escrito que a ninguém chameis de pai. Foi Jesus que falou. Então, a mamãe Noela eu posso falar. A graça e a paz, amado.